fazia sinais que comprovavam isso, que mostrava a sua identidade. O miraculoso, aquele que fazia milagres. Ele sempre fazia milagres. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, está escrito: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vimos aí que era missão, função realmente de Jesus fazer milagres. Ele vinha ao mesmo tempo pregando o Evangelho, evangelizando os pobres, mas também curando os quebrantados de coração, dando liberdade aos oprimidos, dando vista aos cegos. Tudo isso ele vinha fazendo. E durante o seu ministério, Jesus operou então vários milagres, mostrando assim que seu poder sobre a doença, sobre a natureza e até mesmo sobre a morte. É importante notar aí que em nenhum momento Jesus usou seus poderes para benefício próprio. Nem ao ficar 40 dias em jejum, quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, Jesus usou seu poder em benefício próprio. Pode ver em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Sem dúvida alguma, os milagres relatados na Bíblia não representam a totalidade das maravilhas que Jesus realizou durante seus 3 anos e meio de pregação do Reino de Deus, aqui durante o seu estado aqui na terra como homem. Como é dito pelo apóstolo João, Jesus na verdade operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão escritos no livro que João escreveu, o Evangelho de João. E se nós somarmos João, Lucas, Marcos, Mateus, nós não vamos ver a totalidade. Nós vamos encontrar aí cerca de 36 milagres, mas Jesus fez muito mais do que isso. E João diz então: estes, porém, que estão escritos, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é o Messias, é o enviado por Deus para a nossa salvação. E ele diz: e para que, crendo nisso, vocês tenham vida eterna. Você pode ver João capítulo 20, versículo 30 ao versículo 31. Será que os milagres são para a nossa época? Então, é evidente que os milagres são para a nossa época, embora muitos, não só os céticos, os descrentes, mas também alguns crentes de tradições aí religiosas não acreditam nos milagres de Cristo. Então, muitos afirmam que não é mais necessário haver milagres, que os milagres eram só para a época de Jesus aqui, dos profetas do Antigo Testamento e também para os apóstolos. Depois dessa época não precisa mais. Assim como eles falam dos dons espirituais, eles falam do falar em línguas, que não precisa mais, que é só para aquela época. São pessoas que se assentam atrás de suas cadeiras, estão ali nas suas mesas e ficam ali o dia inteiro pensando como fazer para negar o inegável. Como provar que não existe o que eles têm certeza que existe. É a mesma coisa dos céticos, dos que dizem que não acreditam que Deus existe. É a mesma coisa, ficam o dia inteiro tentando provar o que eles sabem. Certeza eles têm de que realmente existe. É uma coisa terrível a religião. Muitas vezes a pessoa se torna cego, surdo e mudo, parecendo com as imagens. A legítima igreja de Jesus Cristo crê em milagres? Claro que sim, mas a fé anda atrelada à desconfiança e ao temor do engano, pois os vasos usados estão por demais sujos para serem recebidos como homens de Deus. Então você via no Antigo Testamento que os milagres confirmavam ali realmente o ministério profético daquele profeta. E os milagres então iam confirmando que realmente ele era um profeta de Deus. Todo mundo tratava ele como um homem de Deus, mas era uma pessoa que tinha uma vida íntegra e era muitas vezes perseguido, sofria muito por causa disso. Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, pois alguns milagres acontecem, mas as pessoas não se preocupam com seu testemunho pessoal, não se preocupam com a santificação, são usados por um certo período, depois deixam de ser usados
porque não deram valor, não se santificaram, não foram capazes de sofrer por amor de Deus. Então isso traz muita desconfiança em todos, tanto no meio que não é evangélico, como no meio evangélico. Traz desconfiança desses milagres, se são realmente verdadeiros ou não. E muitas vezes não são. Então estariam esses milagres então desaparecendo? Com certeza os milagres não desapareceram, não estão desaparecendo e nunca vão desaparecer. O problema é que cada dia se tornam mais raros os legítimos milagres e aparecem muito mais aí os milagres chamados os milagres do controle da mente alheia. Então são pessoas que são induzidas a crer num milagre que na verdade não aconteceu, mas as pessoas se emocionam. Nós temos hoje vários atores por aí e vários representando um papel de profetas de Deus, de homens de Deus, que na verdade não são. E aí estudam como levar as pessoas a crer num milagre que realmente não acontece. E na próxima festa, as pessoas, mesmo as pessoas que disseram que receberam o milagre, estarão lá na frente de novo, procurando pelo milagre que não receberam, mas que naquele dia pensavam ter recebido. Então, nós vamos ver que Jesus não ensinou assim, Jesus não deixava dúvidas. Os seus milagres eram claros e incontestáveis. Então Jesus, o nosso amado Salvador e Senhor, tinha como credencial o seu ministério terreno, aí o miraculoso. Seu ministério foi recheado de milagres maravilhosos, sinais também, prodígios no meio do povo, que atestavam sua filiação e poder. Se Jesus nunca tivesse aberto seus lábios na terra, mesmo assim, deveria ter sido reconhecido como Filho de Deus Altíssimo. Seus milagres indicavam sua divindade. Veja João 10, 25, por exemplo. Respondeu Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus sempre estava chamando a atenção do povo, porque os próprios milagres que ele realizava já eram a comprovação de que ele realmente era o Filho de Deus, o Messias esperado. Nós podemos ver que os próprios discípulos de Cristo começaram a crer que realmente ele era o Messias a partir dos milagres que ele fazia. Veja João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, ali naquela festa do casamento, onde ele tornou a água em vinho. E ele manifestou ali então a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está escrito assim na palavra de Deus. O povo reconhecia Jesus como vindo de Deus pelos milagres que ele fazia. Então sabiam que ele era vindo de Deus. Veja João 2, 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Nós vemos também que o importante religioso aí na época de Jesus reconheceu-lhe a procedência devido a seus inconfundíveis milagres. Veja João 3, 2. Diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos foi ter com Jesus e falou isso. Depois nós vamos ver que os milagres atraem multidões. Por que os milagres são tão importantes? Porque eles atraem grande multidão. Você quer atrair uma grande multidão para ouvir o Evangelho? O milagre é importantíssimo para isso. Basta falar que tem alguém por aí que Deus usa para fazer milagre, e qualquer lugar que colocar essa pessoa vai encher de gente. Porque as pessoas precisam de milagre. Pessoas precisam ser curadas, ser libertas. Então elas têm uma necessidade de coisas exteriores, e quando elas vão atrás dessas coisas que precisam para o seu corpo, elas acabam recebendo um alimento espiritual para a sua alma, para o seu espírito. Então é importante haver milagres, e nós devemos sempre buscar ter em nossa vida esta capacitação de Deus para que possa atrair então multidões para ouvir a palavra de Deus. Então os milagres atraem multidão. Veja João 6, 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Os milagres também atestam o profeta. Veja João 7, 31. Muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que este tem feito? Então eles diziam: será que quando estavam diante